meus caros acadêmicos da tributação. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Langoni e eu estou de volta hoje para tratar de um tema bastante polêmico, por assim dizer. Esse é daqueles tópicos que eu recebi inúmeras dúvidas dos alunos e é exatamente para isso, né, que a gente está aqui quase que diariamente tratando aí de temas relativos ao ISS Belo Horizonte e trazendo também para vocês inúmeras atualizações jurisprudenciais, legislativas e dentre outros temas aí que vão de fato fazer a diferença na sua aprovação aí nesse concurso do ISS Belo Horizonte ou em qualquer outro que você venha se preparando. Mas a dica de hoje é específica para o concurso de Belo Horizonte. Nós vamos tratar de uma hipótese específica relacionada à retenção do ISS relativa aos serviços de construção civil, tá legal? Então, o que nós vamos tratar hoje está lá na Lei 8725 de 2003, lei que institui o ISS no âmbito do município de Belo Horizonte, especificamente no artigo 25. Eu vou ler o dispositivo para vocês, que é importante, né, que a gente faça a leitura do dispositivo e aí depois a gente trata dele, explica para que não reste nenhum tipo de dúvida por vocês, tá? Eu vou pular alguns pontos porque ele descreve ali com precisão de detalhes o nome dos subitens, né? Ou descreve literalmente, textualmente o subitem 7.02 e 7.05, mas eu vou fazer um panorama geral para ficar fácil de vocês compreenderem o dispositivo. Então vamos lá. Artigo 25 e a lei é a 8725 de 2003. Em caso de responsabilidade tributária pelo ISS, incidente sobre serviço de, aí eu pulo, tá? Execução por administração empreitada ou subempreitada de obra de construção civil, subitem 7.02, ou reparação, conservação e reforma de edifício, estrada, ponte, porto congênere, 7.05, deve ser retido na fonte o ISS apurado sobre o valor total do documento fiscal de prestação do serviço, excluído o valor nele discriminado do material fornecido pelo prestador. Ou seja, o que a gente está tratando aqui em princípio? De uma situação em que um tomador eleito responsável legal pela retenção e recolhimento, situações essas previstas lá no artigo 20 e 21 dessa lei 8725, que institui o ISS em BH, caso ele seja eleito e responsável pela retenção e recolhimento do ISS incidente sob essas prestações de serviço no âmbito do subitem 7.02 e 7.05, ele vai poder deduzir o material fornecido pelo prestador que esteja indicado ali na nota fiscal de serviço que abarcar essa prestação, tá legal? Então, esse é o primeiro ponto, né? O material fornecido e incorporado efetivamente à obra, a gente já estudou, ele pode sim ser deduzido da base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação desses dois serviços, de construção civil, né, o 7.02, né, eu chamo de serviço de construção civil, o serviço de construção de forma geral, e o serviço de reforma, enquadrado lá no subitem 7.05, tá certo? Então, existem alguns outros requisitos muito importantes lá previstos no decreto 17174, mas hoje a gente não vai tratar desses requisitos, a gente vai tratar dessa limitação que se impõe, tá, na retenção do ISS quando nas situações em que o tomador é responsável pela retenção e recolhimento do ISS. Então, o primeiro ponto é isso, né? Vai ser considerado o valor total da prestação, sendo possível se excluir ali da base de cálculo do ISS ali o valor dos materiais que sejam fornecidos, tá legal? Então, agora o parágrafo 1º desse mesmo artigo 25, ele traz ali o que causou muita dúvida nos alunos, né? Ele estabelece o seguinte: para efeito desse artigo, o valor a ser excluído da base de cálculo do ISS, a ser retido relativo ao material fornecido pelo prestador, não poderá exceder o limite de 30% do valor total do respectivo documento fiscal da prestação do serviço. Ou seja, vamos imaginar aqui uma situação prática em que o serviço prestado foi de R$100 mil. Esse foi o preço do serviço de um determinado serviço ali que se enquadra, né, que ele é descrito pelo subitem 7.02 da lista de serviço.
Nesse caso, se a responsabilidade pela retenção e recolhimento for do tomador, vamos dar um exemplo, tá? O tomador é um plano de saúde, que nós sabemos que é um tomador que em todos os serviços que ele vier a tomar, ele vai precisar promover a retenção do ISS incidente sobre os serviços que forem a ele prestados. Nesse caso, haverá um limite, tá, de dedução dos materiais. Então, supondo, né, vamos dar aqui um exemplo. Se o serviço prestado foi de 100 mil, o tomador é um plano de saúde que deve reter o ISS incidente sobre aquela prestação, e os materiais fornecidos forem de, por exemplo, 50 mil reais, ou seja, 50% do preço do serviço, ele vai ter que aplicar um limitador, né? Então, o máximo de dedução que ele vai poder utilizar, o tomador, para fins de identificar qual vai ser o ISS por ele retido, é de 30%. Então, nesse caso específico, sendo de 100 mil o serviço prestado, o valor, o preço do serviço prestado, o máximo de material que vai poder ser deduzido é 30 mil. Ou seja, pessoal, nesse caso, quanto menor é a dedução, maior é o valor do ISS que vai ser retido. E aí fica o probleminha, né? Que muitos alunos não entendem muito bem essa sistemática, porque perceba que o prestador vai ter o ISS dele retido em valor superior ao que efetivamente seria de fato devido. Porque se considerássemos os 50 mil, que é de fato o valor ali dos materiais que foram fornecidos e incorporados efetivamente àquela obra, o ISS devido, vamos considerar uma alíquota aqui para tornar o nosso cálculo mais simples, de 5%, então o ISS devido seria de R$ 2.500. Agora, como a situação é de responsabilidade, a hipótese de responsabilidade de retenção e recolhimento do ISS pelo tomador, nós temos que aplicar esse dispositivo aqui previsto no artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8725, em que o tomador ele precisa aplicar um limite máximo de dedução dos materiais, de modo que ele vai reter ali um valor de R$ 3.500 do prestador, ou seja, o prestador teve R$ 1.000 a mais dele retido em razão desse limitador. Mas e aí? Como é que fica? O prestador ele teve ali R$ 1.000 retidos a mais dele em razão desse limitador estabelecido por esse dispositivo. O que acontece? A solução nos é dada pelo próprio parágrafo 2º do mesmo dispositivo, que ele diz: em caso de o valor do material fornecido ser superior a 30%, que é o caso, perceba, no caso aqui que nós demonstramos a vocês, o valor do material fornecido é de 50% do preço do serviço. Então, em caso do valor do material fornecido ser superior a 30% do valor do documento fiscal, o imposto retido em excesso poderá ser descontado do valor do ISS próprio a ser recolhido pelo prestador. Então, o que ele faz? Um prestador ali de construção civil, normalmente ele tem diversas obras no município. Então, nesse caso, esses R$ 1.000 que dele foram retidos a mais do que o devido, né? Já que, se considerados 50 mil de materiais, o ISS que deveria ser retido seria de 2.500, e tendo em vista o limitador de 30% dele foi retido 3.500, então essa diferença entre 2.500 e 3.500, que são R$ 1.000, ele se utiliza para se compensar do ISS próprio, ou seja, o ISS devido por ele mesmo em competências subsequentes. Então, no mês subsequente, ele vai lá e deduz, né, do valor devido por ele, né, no ISS próprio, esses R$ 1.000 que dele foram retidos a mais, tá legal? Aqui, pessoal, eu só queria tratar de um tema que não tem relação direta com esse dispositivo, e eu vou falar brevemente dele, tá, para não confundirem vocês mais ainda, que são dois dispositivos, né, que tratam também dessa temática aqui dos materiais que podem ser excluídos ali da base de cálculo do ISS, que também trouxeram algum tipo de dúvida para os alunos, tá? Então, vou ler o dispositivo aqui para vocês conseguirem compreender o objeto da dúvida. Então, esse dispositivo está lá no decreto 17174, que eu recomendo que vocês leiam com muitíssima atenção, tá legal? E o primeiro deles diz: para fins do disposto nesse artigo,
que ele trata lá, né, dos requisitos para que os materiais possam ser deduzidos da base de cálculo do ISS, não poderá ser excluído o valor dos materiais adquiridos para a formação de estoque ou armazenados fora do canteiro da obra que se refere à exclusão, antes da sua efetiva utilização. Muita gente me mandou mensagem dizendo assim, professor, então quer dizer que se determinada construtora comprar ali vários materiais para ele formar estoque e depois distribuir para as inúmeras obras que ele possui, ou se ele estiver armazenado fora do canteiro de obra, não vai poder ser deduzido esse material da base de cálculo do ISS? Não, não é isso que está dizendo esse dispositivo. Esse dispositivo diz que ele não vai poder ser excluído da base de cálculo do ISS antes da sua efetiva utilização. Isso é, de certa forma, até um pouco óbvio. Se, porventura, uma determinada construtora grande ali estabelecida em Belo Horizonte, ela compra um grande montante, um grande volume de materiais para distribuir entre as diversas obras, antes que ele, de fato, utilize, incorpore, efetive, né, realize a utilização desses materiais, não há que se falar em aproveitamento, né, para fins de exclusão da base de cálculo do ISS em razão de prestações que ele venha a realizar, tá legal? Então esse é o contexto desse dispositivo, vocês precisam entender, não é que se veda deduzir materiais que tenham sido adquiridos para formação de estoque, não é isso. Veda-se a utilização desses materiais antes da sua efetiva utilização, antes da sua efetiva incorporação à obra, que é um dos requisitos de fato para que se possa deduzir os materiais da base de cálculo do ISS, incidentes sobre serviço de construção civil, legal? Outro ponto, não se aproveitam para fins de exclusão, a que se refere o CAPT, as notas fiscais de simples remessa, que não possuam precisa indicação do número e data do documento que deu origem à entrada da mercadoria. Então esse é o caso, inclusive, que conversa com esse dispositivo anterior. Vamos imaginar, uma construtora, ela foi lá e comprou um montante grande de material para distribuir entre as diversas obras, né, localizadas em Belo Horizonte. E aí, o que ele faz? Ele não vai poder utilizar esses materiais? Não, ele pode. Ele vai emitir uma nota de simples remessa, indicando de forma precisa quais são os materiais que estão sendo entregues nas obras, né? Essa nota de simples remessa é uma nota que acompanha, né, que acompanha o trânsito desse material até a obra, mas essa nota de simples remessa ela precisa cumprir com o requisito de discriminar de forma precisa, né, o número e a data do documento que deu origem à entrada da mercadoria, vai ter que também indicar ali, né, qual que é o endereço da obra, né, para qual obra que ele está sendo destinado e os materiais que estão sendo entregues, para que depois, futuramente, uma eventual fiscalização seja possível confrontar, né, os materiais que foram ali destinados à obra, de fato, e as notas fiscais respectivas indicadas nessas notas de simples remessa. Tá legal, pessoal? Então, por hoje era isso. Espero que a dúvida com relação a esse artigo 25 tenha sido sanada, mas qualquer dúvida, estamos sempre por aqui para ajudá-los nessa árdua caminhada, mas também uma caminhada que traz frutos muito, muito saborosos, rumo à aprovação no ISS Belo Horizonte. Tá legal? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.